Aleluia. Muito bom. Vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos para esse tempo de palavra agora. Quem trouxe sua Bíblia? Levanta sua Bíblia aí comigo. Quem está com a sua Bíblia? Ó, tá aumentando. Levante sua Bíblia bem alto. Fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós temos o privilégio de carregar a palavra de Deus onde estivermos. Pai, nós queremos ser conhecidos como o povo da sua palavra. Andaremos com a sua palavra nas nossas mãos, no nosso lábio e no nosso coração, em nome de Jesus, amém. É isso aí, galera. Eu quero te incentivar. Quando você vem para a igreja, traga a sua Bíblia. Na verdade, leve a sua Bíblia onde você estiver, mas principalmente quando você vem para o culto, traga a sua Bíblia, é importante. Venha com a Bíblia na mão. Então, amados, nós estamos nessa série de mensagens playlist. Nós começamos no último sábado, olhando para o livro de Deuteronômio, e a gente lá, através do livro de Deuteronômio, a gente falou mais sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos, e a gente vai falando dentro dessa série playlist, a importância de falarmos a palavra de Deus. A gente falou sobre ler a palavra de Deus em voz alta, a gente falou sobre a importância da palavra pregada, os sermões, o papel que os sermões têm dentro da liturgia de culto, mesmo prévia ao culto da igreja primitiva, mas desde a tradição judaica, o culto que Jesus atendia era um culto onde a palavra era falada em voz alta. Nós falamos sobre a importância de ouvirmos as nossas próprias orações, e conversamos então sobre orarmos em voz alta, ouvirmos aquilo que estamos orando, crermos no nosso coração naquilo que estamos orando, e permitir que as nossas orações também servissem para moldar o nosso coração, o nosso caráter. E falamos também sobre as palavras proféticas, as palavras rema que o Senhor nos deu, de ouvirmos ela no nosso ouvido. A gente até deu o exemplo de como Moisés ouviu na sarça ardente uma palavra profética do próprio Deus para ele, e mais à frente lá em Deuteronômio, ele estava vivendo aquela palavra que ele ouviu da boca de Deus. A gente foi falando sobre como é bom ouvirmos as palavras que o Senhor falou a nosso respeito para andarmos nela. Abre sua Bíblia comigo aí em João 10. Abre aí em João 10. Vamos ler o versículo 27, que fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem. Então, durante essa série playlist, nós estamos falando sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus, sobre como Jesus, a nos chamar de suas ovelhas, nos chamar do povo que Ele apacenta, o povo que Ele cuida. Ele fala de um povo que ouve a voz de Deus, que conhece a voz do próprio Jesus, e eu quero conhecer a voz de Jesus, eu quero ouvir a voz de Deus. Então, nessa série playlist, estamos falando de vários aspectos de ouvirmos a voz de Deus. Eu já listei os aspectos da semana passada, e hoje eu quero falar sobre um novo aspecto baseado num outro livro da Bíblia, que é o livro de Salmos. Vamos falar então sobre ouvirmos a Deus através da música, baseado no livro de Salmos. Amados, Salmos é um livro, uma grande coleção de 5 livros. Então, dentro do livro de Salmos, tem 5 livros poéticos, faz parte daquilo que a gente categoriza na Bíblia como livros poéticos, mas o Salmo é o livro poético dos livros poéticos. Dentro do livro de Salmos, a maior parcela do livro de Salmos são canções, são músicas que foram feitas para serem cantadas, tocadas, faladas em voz alta. Temos ali outras categorias de poesia. Vamos dar uma olhada até aqui. Então, o livro de Salmos, ele tem, dentro desses salmos todos, o livro de Salmos, ele tem, por exemplo, 57, o que a Bíblia chama de mismor, que são canções acompanhadas por instrumentos. Uma curiosidade interessante é que a gente não se atenta, uma parte muito importante dos salmos são os títulos dos salmos. Os títulos dos salmos fazem parte da obra. Muitas vezes a obra já começa no título. Por isso que é importante você, por exemplo,
estudar e pensar bem na Bíblia que você vai comprar, qual é a edição da Bíblia que você vai acompanhar, qual é a tradução que você está usando, a versão que você está usando. Por exemplo, há muitas edições de Bíblia que não trazem os títulos dos salmos. Quando eu estou lendo um salmo sem ler o título daquele salmo, eu estou perdendo parte da obra. Todo um capítulo da minha pregação da semana passada, todo aquele tópico sobre falarmos em voz alta as orações, foi baseada no Salmo 90. E o Salmo 90, o título do Salmo 90 é Oração de Moisés, Homem de Deus. E eu basei todo o tópico daquela minha, todo o raciocínio daquele tópico da minha pregação nesse título, porque o título faz parte da obra. Quando eu leio o Salmo 90, eu estou lendo a oração de Moisés, Homem de Deus. E eu embasei isso, olha, não tem como ser homem de Deus sem oração, ele só pode ser dito homem de Deus porque ele ora, e aqui está uma oração dele. Então, quero te dar uma dica sobre Bíblia. Inclusive, esses dias o pessoal achou lá no meu Instagram, eu tenho uns vídeos antigos dando dicas sobre Bíblias, edições de Bíblias, traduções de Bíblias. Isso é importante. Então, quando a gente vai para Salmos, por exemplo, o título de cada capítulo faz parte do capítulo. 57 Mismor são canções acompanhadas por instrumentos. Então, ali a gente vai ler esses capítulos, 57 capítulos, e a gente sabe que são letras de músicas acompanhadas de instrumentos, são canções. 29 são shir, que são definidas apenas como canções, não necessariamente elas eram acompanhadas de instrumentos. 13 maskil, que são poemas contemplativos. 6 miktam, que são poemas dedicatórios. 5 tepilá, que são orações cantadas. E 9 acrósticos, que eram peças ali de arte escrita usando o alfabeto hebraico, onde cada frase começava com uma das letras do alfabeto em ordem. Então nós vamos vendo ali ao longo de todo o livro de Salmos, que é uma peça primeiro de arte, é uma peça poética, mas principalmente é um conjunto de 5 livros musicais. Não tem como eu me conectar com o livro de Salmos sem me conectar com músicas. Quando a gente lê os Salmos, nós estamos lendo basicamente músicas. Por isso que é importante eu ler em voz alta, porque, é claro, na tradução já não se mantém a rima. Na Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele liderou uma campanha ali para traduzir diversos salmos, né, para a língua alemã, fazendo versões, paráfrases, para que mantivesse a rima e pudessem ser cantados. Deram origem a vários hinos antigos que são cantados, alguns deles até hoje. O livro de Salmos é o livro, olha que curiosidade interessante aqui, o livro de Salmos é o livro que Jesus mais citou. Então, o livro do qual Jesus mais falou foi o livro de Salmos. O que a minha mente imaginativa me leva a acreditar que Jesus era muito musical. Talvez Jesus não fosse músico, mas provavelmente Jesus era muito musical, porque o livro favorito dele era o livro de músicas. É desse livro que ele mais falou, esse era o livro que ele mais citou. A gente vê, por exemplo, em Marcos, quando cita a última ceia, fala que ao final da última ceia, eles cantaram uma canção. Jesus está no momento mais importante da sua vida. Ele esteve no Getsemane, ele está lá angustiado, ele está lá compartilhando com seus amigos. Ele acaba de partir o pão, ele acaba de abençoar o cálice, falando aquilo que ele faria na cruz, falando do seu corpo que seria entregue, falando do seu sangue que seria derramado. E ao final, o que ele faz com seus amigos? Ele cantou uma canção. Quem aqui já leu e já sabia desse fato que Jesus cantou uma canção com seus amigos? Ô louco, pessoal. Estava lá o tempo todo. Quem aqui já ficou imaginando qual será que foi a música que Jesus cantou? Quem já imaginou? Sabe que a gente não precisa ficar só imaginando? Existe um consenso
de qual é a música que Jesus cantou? Sabe que você está com a letra dessa música aí nas suas mãos? Abre comigo em Salmo 118. Salmo 118, como assim, pastor? Jesus, ali na última ceia, ele não estava simplesmente fazendo coisas aleatórias. Ele estava, sim, andando de uma forma profética, porém, ele estava seguindo todo o rito da ceia pré-Páscoa. E a ceia pré-Páscoa, ela tinha toda uma liturgia a ser seguida. A liturgia do pão, a liturgia das taças de vinho. Então, não foram coincidências aqueles elementos, por exemplo, que estavam à mesa de Jesus. Aqueles que puseram a mesa naquela ceia específica, a colocaram seguindo uma liturgia. Amados, quantos conseguem perceber a importância da liturgia do culto? Para tudo na vida existe ordem. Deus criou tudo com ordem. Às vezes a gente fica na nossa afobação, até mesmo muitas vezes na nossa imaturidade, querendo falar, não, eu não quero ficar preso aqui em coisas pré-definidas, coisas pré-escritas. O que realmente é do Espírito precisa ser totalmente fora do imaginado. Jesus está ali prestes a entregar a sua vida, ele está com seus amigos, ele está fazendo ali a última ceia, da qual seria falada milênios à frente, e ele está seguindo a liturgia judaica daquela ceia. O fato é que o que traz vida não é a liturgia, mas sim o Espírito que está acima da liturgia. E Jesus, ele está trazendo vida para aquele em cima de algo que as pessoas faziam apenas de uma forma mecânica. O ponto aqui está no nosso coração e quanto estamos vivos no Espírito. E quando ele chegou na parte da liturgia da canção, segundo o costume, ao final daquela reunião, ao final daquela refeição, se cantavam o Salmo 118. E veja como faz todo sentido para a ocasião da última ceia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade.
Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Oh Jesus. Olha só, imagina só que lindo, o Senhor Jesus cantando esse texto de forma poética, ritmada, rimada, as palavras com significado. Imagina a vida que estava saindo dos seus lábios, porque ele já tendo sentido de tudo isso, o qual ele estava cantando. Por que a Bíblia tem tanto espaço para músicas? Por que a Bíblia separaria o maior dos seus livros para canções? Por que ao longo de todo o texto bíblico há tanta citação a instrumentos musicais, canções, ritmos? Porque, como a gente pode ver lá no Salmo 42, volta comigo na sua Bíblia aí lá para o Salmo 42. O Salmo 42, ele, que também é uma canção, cujo título é A Alma Anela por Deus, ao mestre de canto, salmo didático aos filhos de Coré. Ele vai ensinando alguns aspectos do poder da música sobre a alma do homem. Então, começa com o homem ali enfraquecido, com a sua alma dolorida, com as suas dores na alma, seus sentimentos esmagados. E ele então vai com a sua canção, ao invés de ele dar ouvidos à sua alma. Escute isso, a gente vai ler o Salmo 42. Mas aqui o salmista, ao invés de ele dar ouvidos às dores da sua alma, ele começa a cantar. E ao final ele está dando ordem à sua alma. Ao invés de ele ser dirigido pela voz da alma, ele começa a fazer com que sua alma seja dirigido pela voz da sua canção. E então o Salmo 42 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, nos montes do Hermon, no outreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amados, nós precisamos entender esse Salmo 42,
ele nos dá várias lições aqui. Ele nos dá as lições de que nós devemos ouvir menos aos nossos sentimentos e sermos mais intencionais, fazendo com que a nossa alma ouça as nossas canções que exaltam ao Senhor. Mas mais do que isso, esse salmo, ele está nos ensinando um conceito aqui, um conceito que já estava na Bíblia, mas que alguns cientistas, estudiosos, reforçam com um conceito científico. O escritor T. Harv Eker, autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, publicou a seguinte fórmula. Ele fala, aquele P leva ao S, que leva ao A, igual a R. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. Mateus 15, os versículos 11, 18 e 19, fala o seguinte: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Está fazendo uma menção direta àquilo que a gente leu lá em Deuteronômio, aos 10 mandamentos. Então eu fiz esse diagrama aqui, eu já usei numa outra mensagem, que resume um pouco essa fórmula de Harv Eker, resume um pouco aquilo que a gente acabou de ler também aqui de Mateus 15, que fala o quê? Existem influências naquilo que a gente ouve, influências naquilo que está na nossa playlist, e quando eu falo playlist, eu estou falando do âmbito mais geral de playlist, as vozes que a gente está ouvindo. E essas vozes, elas são influências, e essas influências geram sentimentos. É o que o salmista está fazendo aqui. O que o salmista está fazendo é que, com a sua canção, ele está influenciando os seus sentimentos. Mas quando isso é feito do lado negativo, quando há uma voz negativa que eu estou ouvindo, essa voz negativa vai gerar maus sentimentos. Esses maus sentimentos, quando alimentados, eles me levam para uma sedução ao mau desejo. Esse mau desejo, quando concebido, ou seja, eu tenho um sentimento ruim que eu alimentei por causa de uma influência externa, me leva a um desejo, ao desejar aquilo que Mateus, ele listou ali, do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e por aí vai. Quando concebido esse mau desejo, ele dá a luz ao pecado. E o pecado, quando consumado, quando eu, então, tenho uma ação de pecado, gera a morte, que é o quê? O afastamento de Deus. Ou seja, eu não quero viver afastado de Deus. Você vem para o culto, você tem uma experiência com Deus, você foi lá para o encontro com Deus, você teve um tempo com o seu discipulador, ali no guia do discipulado, você teve um aconselhamento com o seu assessor, com o seu líder, com o seu pastor, você teve um tempo a sós com o Senhor, você teve uma marca que o Espírito Santo fez no seu coração, e você está cheio de Deus, mas de repente, a gente dá espaço para más influências que começam a gerar sentimentos negativos e vão gerando toda essa corrente que no final das contas, o último passo, que é a pior consequência de todas, eu me afasto de Deus. De repente, eu estou apático, eu estou frio, eu estou longe do Senhor. Por isso, a gente precisa então nos certificar que não vai cair nesse ciclo de afastamento. E para não cair nesse ciclo de afastamento, a melhor estratégia é o quê? É ir lá para o início do ciclo e me certificar que eu não estou alimentando vozes que são influências que fortalecem maus sentimentos. Amados, nós não devemos desprezar o poder das influências. E deixa eu te falar, a música, ela tem grande influência em nós. A música, ela conecta com o ser humano. A música, ela tem um poder de ativar áreas do nosso cérebro. Quando se faz estudos das ativações neurais no cérebro humano,
as mesmas áreas que são ativadas pelas nossas emoções e sentimentos, elas também são ativadas nos momentos que estamos ouvindo músicas. São as mesmas regiões, são as mesmas conexões neurais que se acendem numa tomografia, quando uma pessoa está experimentando sentimentos ou emoções fortes, ou quando a pessoa está ouvindo músicas. Portanto, eu e você precisamos entender que muitas das nossas lutas vão estar ligadas, por exemplo, à solidão, à depressão, tristeza da alma, são lutas que os jovens enfrentam diariamente. E às vezes a gente não sabe que o simples fato de ouvirmos uma música, ela nos conecta a algo muito maior do que a gente estava esperando. Por exemplo, existe um estudo chamado o estudo dos neurônios de espelhamento. E através de análise de cena auditiva, o Dr. Michael Spitzer, autor do livro The Musical Human, o humano musical, a história da vida na Terra. Ele fala como o ser humano ele é extremamente musical. E as músicas que o homem ouve são capazes de ativar neurônios que conectam as nossas emoções e sentimentos, mas não apenas no aspecto de algo que eu estou sentindo, mas também das decisões e comportamentos, porque as nossas emoções, elas não são apenas o arrepiozinho que eu sinto, as nossas emoções, elas estão totalmente ligadas ao nosso comportamento. Você tem o mesmo comportamento quando você está feliz e quando você está triste? Você tem o mesmo comportamento no momento que você está irado ou no momento que você está tranquilo? Essa semana eu tenho um ótimo exemplo para dar aqui a respeito de mim. Por exemplo, em geral, eu sou uma pessoa extremamente tranquila. Eu sou feliz, eu sou tipo assim, tudo tá bom pra mim, tudo me agrada, eu sou fácil de agradar, vamos pra lá, vamos pra cá, tá tudo tranquilo. Mas eu estava numa situação com a minha família, onde aconteceu algo exterior, que foi indo me irritando, e, cara, apertou um botão e ligou a ira em mim. E eu fiquei pelas próximas horas azedo, irado dentro de mim, chato, amargo. O que é difícil para toda a minha família lidar, porque eles não estão acostumados com essa minha versão. E eu fiquei. Aí depois, à noite, principalmente na outra manhã, já tranquilo, eu fui pedir perdão para os meus filhos, pedi perdão para minha esposa. Eu não fiz nada demais, mas não era eu. Meu comportamento não era o comportamento do Tiago. Eu era um estranho para minha família. Por quê? Porque as nossas emoções, elas afetam o nosso comportamento. E quando eu vejo então estudos de que as músicas, elas têm poder de acessar e ativar as nossas emoções e os nossos sentimentos, logo, eu posso presumir que a música que eu ouço tem poder direto em determinar como serão alguns comportamentos meus. A música gera reações no ser humano. Você sente seu corpo reagir. É o que a ciência chama de frisson. Então, quando ouvimos música, estamos experimentando algo muito maior do que apenas ouvir uma canção. Deixa eu dar um exemplo visual para a gente entender. O que é esse mecanismo de neurônios de espelhamento? Tem esse experimento que se faz, que explica sobre os neurônios de espelhamento. Espera aí que deu uma travada no vídeo, eu vou voltar e pôr ele de volta. Vamos ver se vai. Pô, logo agora o vídeo. Vamos tentar de novo. Senão eu faço ao vivo aqui. Aê. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8. Isso é um exemplo de neurônios de espelhamento. Ou seja, algo me ativa o meu comportamento. Você não estava com sono, você não estava bocejando até agora, mas algo ativou ali nos seus neurônios, 9, algo 10, algo ativou aí nos seus neurônios que te levaram o seu comportamento, 11, 12, assim vai. Amados, portanto, como a música terá poder de influenciar meu comportamento, eu preciso claramente avaliar alguns aspectos das músicas que eu ouço. Então, eu vou olhar alguns aspectos das músicas, por exemplo, o propósito. Qual o propósito da música? A gente vê, por exemplo, na Bíblia, alguns propósitos da música na Bíblia. Eu vou falar disso um pouco mais à frente, dar mais detalhes, mas na Bíblia a gente vê a música com propósito de adoração celestial, a gente vê a música com propósito de ministração do homem a Deus, a gente vê a música com propósito de ministração ao corpo. Então eu vou entender que toda música, ela tem um propósito. Em toda música há um propósito. Toda música tem um estilo. Toda música tem um estilo. Há variados estilos musicais. E amados, eu não consegui encontrar nenhum apoio bíblico, eu não consegui encontrar nenhuma indicação bíblica que aponte que determinado estilo musical é sagrado e determinado estilo musical é secular. Eu não consegui encontrar nenhuma base bíblica que me fale, por exemplo, que algum estilo musical, se eu ouvir esse estilo, ele é pecaminoso. Eu só consegui encontrar base bíblica nos outros critérios de propósito, letra e espírito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente eclética. Eu gosto de vários estilos musicais. Eu gosto de garimpar boas músicas cristãs nos mais diversos estilos. Por exemplo, no Spotify da Tari, existe uma playlist chamada É Muita Treta Vixe, que é só de rap. Fui eu que criei, logado no Spotify dela? Fui eu que criei, mas está no Spotify dela. Você vai lá, acho que é a única playlist que tem no Spotify dela criada, Muita Treta Vixe. Vixe, é muita treta, vixe. Olha aí os neurônios de espelhamento aí, ó. O próximo critério é a letra. Então, eu preciso avaliar as letras que eu estou cantando, o que eu estou falando, o que essa canção diz, qual que é a mensagem, qual que é o princípio falado, exposto. E, por último, eu vou entender o espírito daquela música. Puxa, como assim, pastor? A música tem um espírito? A música tem um espírito. A gente vê que, quando a gente vai entendendo então que a música tem uma influência direta no ser humano, deixa eu contar uma coisa, não é apenas nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Além da base científica que mostra o impacto da música no sentimento e na emoção do ser humano, existe a base bíblica do impacto da música no espírito humano. A gente vê que quando Saul estava endemoniado, ninguém conseguia expulsar os demônios dele que estavam ali o atormentando. Ele tinha a sua equipe de músicos, porém, alguém levantou: eu conheço um músico que talvez possa resolver esse problema. E foram então até Davi, e trouxeram Davi. Ele veio com a sua lira, e quando Davi tocava a sua lira, os espíritos deixavam Saul, e ele começou a fazer esse frila de músico expulsador de demônios, entendeu? Então, qual que era o segredo de Davi?
Era o ritmo que ele tocava? Era a letra que ele cantava? Não, a gente sabe que alguns capítulos antes disso, Davi havia recebido a unção do Senhor, o óleo. Samuel tinha derramado o óleo de unção sobre Davi e o Espírito de Deus repousava sobre Davi. Então, o Espírito que estava em Davi se expressava na música que Davi compunha, a música que Davi cantava, a música que Davi tocava, e isso acontecia com isso uma influência espiritual do músico, do instrumento, da música tocada naquele que ouvia. Ou seja, Saul não tinha como ter o mesmo resultado espiritual dos seus próprios músicos, das outras músicas que ele ouvia, porque aquelas outras músicas não continham a unção e a graça da música que Davi tocava. Por isso, eu preciso nunca deixar de considerar o espírito das músicas que eu ouço, e entender que da mesma forma que acontecia de uma maneira positiva de Davi para com Saul, talvez possa estar acontecendo de uma maneira negativa das músicas que eu ouço para comigo. Por quê? No final das contas, por que, pastor, isso? Por que você está me falando para eu avaliar esses critérios? É alguma regra, é alguma coisa? Não, amado. No final das contas, eu estou olhando para a minha vida e estou olhando para esse quadro aqui. O que eu não quero? Eu não quero me sentir afastado de Deus, eu não quero me sentir com meu espírito frio, eu não quero me sentir... E vamos lá, será que isso... Pastor, mas você está falando do contexto de Saul, mas será que isso realmente acontece comigo? Quando você está na sua casa e, sei lá, aconteceu uma situação difícil, aconteceu uma situação grave, aconteceu um grande problema, isso te quebrantou, e você está lá, puxa, eu preciso de Deus, não dá mais, eu preciso de Deus, eu preciso correr para Deus, e agora eu preciso da presença de Deus, não dá mais, eu não tenho jeito, eu preciso do Senhor, eu fecho a porta do meu quarto, eu vou lá, eu coloco meu fone de ouvido, e qual música que eu dou o play, para me conectar de volta com o Senhor, para acender uma chama no meu coração? Qual é a música que eu coloco? Adele? Quais músicas? Mesmo entre as músicas cristãs, eu coloco e dou o play nas músicas mais tecnicamente executadas, ou eu coloco naquelas que por algum motivo acendem algo no meu espírito e são capazes de abrir o céu para que eu possa me conectar novamente com o Senhor? Quem aqui você já, pelo menos uma vez na sua vida, pôde testificar a influência espiritual de uma música na sua vida? Então, podemos atestar aqui. E amados, é lei, se funciona para uma direção, vai funcionar para outra direção também. Bom, existe todo esse poder da influência da música no comportamento humano. E, como eu acabei de começar a falar aqui, existe um poder na adoração. Tudo isso eu quero construir sobre a questão musical, para que eu e você a gente possa entender. Irmãos, existe um poder na adoração. Eu nem vou entrar tanto aqui na questão da liturgia do culto e na importância da música na liturgia, porque eu já falei disso. Eu vou falar um pouco mais, mas eu me aprofundei mais disso alguns meses atrás na nossa série Tabernáculos. Na segunda ou terceira mensagem, quando eu falei Tabernáculos de Davi, a gente falou disso. Eu falei até um pouco mais da história da música na igreja, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Mas eu e você precisamos entender que há um poder na adoração. A Bíblia, ela fala da música como o contexto da adoração celestial. O céu é um ambiente musical. Amados, quantos aqui estão vivendo uma vida hoje nessa terra, tomando decisões para que quando você morrer, você vai passar a eternidade com Jesus no reino dos céus? Quantos estão aqui? A gente está... esse caminho que a gente está, não é verdade? Quem não levantou a mão, ao final do culto vai fazer apelo de salvação. Quem sabe hoje é o dia.
Mas, se estamos indo para o reino dos céus, o céu é um ambiente musical. Por toda a eternidade, há música, há instrumentos, há canções. Apocalipse 5, dos versículos 8 ao 9. Apocalipse 5, dos versículos 8 ao 9, fala o seguinte: quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o ambiente celestial, e a música tem um propósito claro, que é um propósito da ministração celestial. O céu na eternidade é preenchido por música. A música também tem um segundo propósito, de servir como ministração dos homens a Deus. Esse trecho que eu vou ler agora é um trecho de um sermão do pastor Miguel. Nossos cultos hoje na CCC e no Brasil são fruto da unificação das 7 festas de Israel, do ministério do rei, salmista e profeta Davi. Uma tenda, o tabernáculo, foi levantado pelo rei Davi em Jerusalém para a arca da aliança. Esta arca representava a presença de Deus para o povo. Trazendo a arca da aliança, trouxe também a centralização de adoração da nação. Toda a cidade chamada pelo seu nome. Jerusalém foi chamada a cidade de Davi. Davi criou instrumentos novos, fez de levitas adoradores proféticos, que tanto cantavam, tocavam instrumentos e profetizavam diante da arca da aliança. Adoração a Deus, trazendo a presença de Deus, e liberar o cântico profético, eram os alvos do homem segundo o coração de Deus. Então a gente vê aqui como a música tem um papel fundamental no nosso relacionamento com Deus. Preste atenção, jovem, preste atenção. Eu preguei mais profundo disso há um tempo atrás lá na série Tabernáculos, falando do tabernáculo de Davi. Mas nós como igreja, lá em Hebreus é dito que nós somos uma figura do tabernáculo, que ele restauraria o tabernáculo caído de Davi. Então nós como igreja somos levantados para expressarmos a adoração no modelo do tabernáculo de Davi. O modelo do tabernáculo de Davi foi um modelo que instituiu a música como parte da nossa adoração e do relacionamento com Deus. Portanto, uma parcela do seu relacionamento com o Senhor foi reservado para que você se relacione musicalmente. Mas pastor, eu não sou músico. Deixa eu falar, eu também não. Na verdade, eu acho que eu sou a pessoa musical, menos música que você já conheceu ou vai conhecer na sua vida. Eu tenho ótimas histórias com música, de quão mal eu canto. E as melhores e as primeiras delas são relacionadas a funerais. Deixa eu contar rapidamente 2 delas. Então, o primeiro funeral que eu fiz na vida, deixa eu falar, estava num fim de semana de encontro com Deus. Aí faleceu o pai de um jovem da Rede Jovem, muitos anos atrás. Aí os pastores todos estavam ministrando um encontro com Deus e não podiam ir fazer o funeral. Aí o pastor Luiz pediu para que eu fosse lá fazer o funeral do pai daquele jovem. Então fui eu e a Tari lá. Cheguei lá, abracei o jovem e tal, ele me apresentou a mãe dele, que era a viúva. E eu fui lá, preparei a minha mensagem, estava super nervoso, ia pregar no velório pela primeira vez, aquela coisa. Aí, quando eu fui ali para começar, então, a pregação, o rapaz veio e falou: pastor, a minha mãe está aqui, e ela gostaria muito que você, antes de então fazer a pregação, que você cantasse uma canção da igreja. E o que eu ia fazer? Eu ia falar não para a viúva? No velório do marido dela? Que eu cante uma música? Sim, ela gostaria muito que você cantasse uma música.
Aí eu virei para trás e falei, ela quer cantar uma música. Falei, bom, bastante pessoa mais de idade aqui, vou tentar cantar uma música antiga. Fui para Grande é o Senhor. Só que, cara, eu sou muito desafinado. Eu não sei nada a cantar. E eu comecei a puxar a música. E eu comecei a cantar. E eu percebia no olho de todo mundo que eu estava cantando mal pra caramba. Mas eu continuei, falei, ela pediu, eu vou honrar essa senhora aqui até o final. E eu fui cantando, e eu vi que ela começou a chorar mais. E eu não sabia se era de emoção ou de desgosto. A Tari começou a chorar do lado, imagino que de vergonha. Mas eu fui até o final daquela música e cantei. Segundo velório que eu fiz. Na verdade, aí morreu a avó de uma amiga nossa, que era aqui da igreja. E a gente foi lá só como amigo dela. Amigo da neta, no velório da avó. Chegamos lá, a gente está lá, não sei o quê. Então a moça olha, abraça a gente, obrigado por estarem aqui, meus amigos e tal. Tiaguinho, a gente não pensou antes, tá? Não tem nenhum pastor aqui. Você não poderia fazer o velório? Eu faço, né? Liguei para o pastor Liz, vim no velório aqui, pediram isso. Não, faz aí, Tiaguinho, manda bala. Peguei minha Bíblia, tal, escolhi um versículo. Não, beleza. Virei para ela e falei, beleza, então estou pronto, podemos começar. Quando eu falo assim, estou pronto, podemos começar, ela fala, só tem um detalhe. A minha avó, o sonho dela era ser enterrada ao som de Beatles. Tudo bem por você? O que eu vou falar? Não para o sonho, o grande sonho da velhinha que morreu? Vai que ela volta a puxar meu pé, brincadeira, isso não aconteceria. Não acredito nessa teologia, só uma piada. Falei, tá bom, vamos lá, né? Vou servir a família. Aí tô lá eu então. Eles dão um play lá, sei lá, numa JBL, numa coisinha. Amados irmãos e irmãs, imagine all the people. Estamos aqui hoje para celebrar a vida da senhorinha. Cara, foi no mínimo curioso. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu não tenho nada de músico em mim, mas eu entendo que o Senhor me fez um homem espiritual. E como homem espiritual, eu sou musical. Portanto, eu vou entender os exemplos bíblicos. Por exemplo, a gente já falou de Davi usando a música para adorar o Senhor. Ele era um grande adorador. A gente vai centralizar a nossa adoração e parte do nosso relacionamento com Deus será através de música. Um outro propósito da música que a gente vê na Bíblia é a ministração ao corpo. Então o propósito da música como ministração celestial, propósito da música da ministração do homem para Deus, propósito da música como ministração ao corpo. Davi usou a música para expulsar os demônios de Saul. Os israelitas usaram a música para vencer batalhas. Para a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo ensina aos cristãos encorajarem uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Portanto, também a música vai ter um papel de ministração, encorajamento, fortalecimento entre nós. A gente percebe que a adoração ela vai expressar o coração de Deus. O coração de Deus nesse relacionamento, o coração de Deus nesse nosso propósito de sermos filhos, o coração de Deus de sermos imagem do Senhor. O Israel do Velho Testamento falhou no cumprimento dessa tarefa, mas a igreja irá realizá-la por meio do Espírito Santo, através de uma presença viva de Jesus, vivenciada no meio de 2 ou 3 que unidos louvam e cantam o nome do Senhor, como fizeram os discípulos enquanto presos, e lá na prisão eles começaram
a cantar e a louvar o nome do Senhor, e as cadeias foram quebradas, porque há poder na música, há poder na adoração, quando às vezes estão apenas dois numa situação difícil, ou quando o corpo todo está reunido, a igreja está junta num culto como esse, e a adoração poderosa da igreja pode trazer resultados sobrenaturais, como quando um jovem que estava preso no alcoolismo, no vício das drogas, no cigarro, há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos, um jovem não passava mais do que 2 dias sem se embriagar. 2 anos sem conseguir ficar 3 dias sóbrio. E aí, ele vê no Instagram, ele entra no Instagram depois da mãe dele, uma noite de sexta-feira, a mãe dele foi lá e buscou ele no balcão do bar. Tirou ele do balcão do bar, levou para casa, falando: meu filho, eu ainda creio que Deus vai te libertar disso. E ele se sentindo mal, chorando, entra no Instagram. E como ele curtia muito música, ele seguia um cara que ele conheceu um dia, ele foi assistir um dia num show, numa balada, em algum lugar assim, um cara que fazia trap. Só que esse cara, ele entra no perfil desse cara, e esse cara parece que se converteu, e esse cara está falando: olha, hoje na minha igreja vai ter uma vigília, e a gente vai passar 24 horas na presença de Deus. E ele olha aquilo e fala: quem sabe isso daqui é a resposta para o meu vício. E ele pega o endereço e aparece e entra aqui no salão, na nossa vigília agora que a gente fez antes da conferência, nos nossos 21 dias de jejum e oração, jejum de Daniel. Ele entrou aqui e aquele ambiente de adoração estava nesse lugar. A gente estava cantando, pulando no meio da madrugada, adorando ao Senhor. No meio daquela música, o Senhor toca, eu subi aqui e fiz um apelo para que jovens viessem entregar seus pecados e escrever seus pecados numa folhinha, num post-it. Quem estava aqui lembra? E de repente um jovem vem e joga uma carteira de cigarro. E aí, no final, a gente está fazendo uma música profética. Estava aqui o pessoal cantando e celebrando, e eles cantavam, celebravam, a gente colocou um microfone aqui, e quando eles paravam de cantar, a gente vinha no microfone e declaravam a verdade de Deus sobre a nossa vida. E um jovem veio e falou: hoje o Senhor me livrou do álcool e do cigarro. E depois de ficar mais de 2 anos sem conseguir entrar em 3 dias sóbrio, já faz 90 dias que esse cara não coloca, desde aquela sexta-feira à noite, ele não coloca mais álcool na boca. Porque, amados, há poder no ambiente de adoração da igreja de Cristo. Há poder para darmos ordens para nossa alma, há poder para vermos a libertação acontecendo, há poder para vermos milagres tomando espaço em nosso meio. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, nisso cantai, nisso ouvi, nisso enchei seu coração, nisso enchei a sua alma. Amados irmãos, eu e você, quando encontramos a Cristo, nos tornamos homens, mulheres espirituais, e como homem espiritual eu sou um homem musical, e como homem musical eu quero cumprir o papel profético que o Senhor tem para mim na adoração. E como igreja, como adoração corporativa, eu quero que eu e você, a gente se sinta desafiado a cada dia que a gente se reunir. Quando você vem para a Rede Jovem, você encontra os seus amigos, você joga um ping-pong, a gente vai assistir daqui a pouco o Brasil amassar o México aqui nesse telão. Isso faz parte do ser igreja. Mas irmãos, eu e você precisamos entender
que quando a gente vem se reunir neste salão, nós temos um papel que Jesus entendeu. Lá na última ceia, ao seguir a liturgia daquela refeição, ele sabia que ele precisava se unir com seus irmãos e cantar uma canção. Não podemos desprezar o tempo de louvor corporativo quando vemos a igreja. Precisamos ter um entendimento que é algo que nós estamos fazendo de forma profética, de forma espiritual. Não na carne, não no homem, não apenas porque alguém decidiu colocar no programa do culto que vamos cantar algumas músicas. Então, quando eu celebro ao Senhor numa música de alegria, eu faço como o povo de Israel fazia, dando ordem para que as muralhas caíssem e eles fossem conquistar. Eu faço como, mas pastor, sabe que eu cheguei me sentindo triste, eu cheguei me sentindo com preguiça. Mas aí eu faço o que eu aprendi lá no Salmo 42. Eu vou dando ordens para minha alma, e eu não vou ouvindo a minha alma, não vou sendo dirigido pela minha alma, eu vou dando ordens. Existe um poder no ambiente do culto da igreja. Quando nós juntos levantamos as nossas mãos e começamos a adorar, quando nós juntos começamos a cantar e reconhecer a presença do Espírito que desce como fogo, bem como em Pentecostes. Quem sabe se a igreja entrar nessa canção de coração aberto, falando profeticamente, aquele irmão que ainda não foi batizado no Espírito Santo vai estar com as suas mãos levantadas no meio do louvor e vai começar a orar em novas línguas. Por quê? Porque há poder no meio do ambiente da adoração da igreja de Cristo. Fica de pé no seu lugar. Quem sabe, se nós conectarmos o nosso coração ao fluir ao rio do Senhor Jesus, nem vai precisar o pastor chegar no final do culto para fazer o apelo da salvação. Talvez a gente vai começar a ver jovens entrando nesse salão. Amados, olha para mim aqui, olha para mim. Eu tenho um sonho para que a gente viva aqui. Eu quero ver esse salão inteiro cheio de jovens. E eu quero que a gente seja um ambiente legal, eu quero que a gente seja um ambiente maneiro, descolado, divertido, tudo isso. Mas o meu sonho é que os jovens, nossos vizinhos, que os jovens que você conhece do seu trabalho, ele queira vir aqui, porque ele sabe que quando aqueles jovens começam a cantar, milagres acontecem. Se eu tenho um problema e eu entrar naquele salão, quando eles estão cantando, adorando o Deus deles, alguma coisa vai acontecer. Se eu tenho uma doença, eu tenho que ir lá, porque quando eles se reúnem para adorar o Deus deles, milagres, pessoas são curadas. Se eu tenho um irmão, eu tenho um primo que não tem mais jeito para a vida dele, ele está totalmente perdido, ele está sem esperança. Se eu levar lá no meio daquele grupo, quando eles começam a cantar para o Deus deles vem, e as pessoas que não tinham mais jeito tomam jeito, as pessoas que não tinham mais esperança recebem uma nova história. Eu e você precisamos vir para o culto com essa expectativa, com esse nível de fé, porque, amados, eu creio que quando todos nós, como igreja, como rede jovem, nós encararmos o culto de adoração ao Senhor como ele realmente deveria ser, e nós engajarmos no culto como nós deveríamos engajar, nós vamos experimentar esses milagres. De fato, quando a gente faz uma vigília e o nosso coração está com essa expectativa, a gente já está experimentando, já está acontecendo. Mas eu quero mais, eu quero que essa uma experiência sobrenatural passe a ser o nosso normal, que aquilo que aconteceu naquela madrugada especial passe a ser o comum dos nossos sábados. Eu creio que as pessoas vão fazer como aqueles amigos que abriram o telhado e repousaram aquele doente paralítico, porque eles sabiam que se o amigo deles entrasse na atmosfera de onde Jesus estava, do culto que Jesus participava, o amigo deles levantaria da maca.
fraca. Eu quero ter essa fé, eu quero experimentar disso em nosso meio, e eu creio em nome de Jesus, que o Senhor está com a mão aberta para liberar isso em nosso meio, nos nossos dias, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Aleluia, Senhor.